Esse é o Moaicast. Olá pessoal, eu sou o Paulo Dornelles e seja bem-vindo ao Moaicast. Moaicast é uma iniciativa da Moai, que é o maior clube de líderes do Centro-Oeste, e o nosso objetivo aqui é construir pontes e conectar pessoas. E falando em conectar pessoas, eu estou aqui hoje com a Karine, que é uma grande amiga, uma pessoa que eu tenho um apreço e uma admiração muito grande, não só pela pessoa que ela é, como empresária, né, os números já falam por si só, mas a pessoa por trás do CNPJ. Então a minha admiração por você é muito grande e obrigado por ter aceitado o convite de participar do Moaicast. Seja bem-vinda. Meu amigo querido, é uma honra para mim estar aqui com você. Uma honra e um desafio, porque eu nunca fiz um podcast. Falei, então vamos. Com o meu amigo pegando na minha mão, vamos embora e vamos começar. Vamos embora. É a primeira vez. É isso aí. Sempre tem, né? Sempre tem. E você me lembrou algo que eu achei interessante de um dos maiores empresários e empreendedores do Brasil, que foi a Abílio Diniz. E logo antes dele falecer, ele estava fazendo esportes que ele nunca havia feito antes. E aí ele teve um post no Instagram dele que ele publicou assim: qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? E ele estava com seus, 84, 83? Eu não me lembro. Né? Mas já estava... E fazendo coisas novas. Então, se desafiando o tempo todo. Uhum. Então, você vir aqui e falar para mim que é a primeira vez que você participa de um podcast é um desafio. Não deixa de ser algo novo, não deixa de ser um desafio. Mas aqui, Karine, aqui ó, é papo reto, aqui não tem frescura, aqui não tem lenga-lenga. Eu quero saber quem é a Karine por trás do CNPJ, por trás da Gruta Mármores. Eu sei que a Gruta hoje é referência não só em Goiânia, mas em todo o estado de Goiás, na distribuição, na venda de pedras, né? De pedras assim que são encantadoras. Sim. Todo mundo que vai fazer uma obra de alto padrão, com certeza, ele vai procurar a Gruta para fazer o serviço com vocês. Mas tem uma trajetória. Oxe. Não foi do dia para a noite. E eu quero saber lá atrás, quem é a Karine, por que a Karine entrou nesse mercado, quais foram as inspirações, os desafios, e durante o episódio aqui a gente vai batendo esse papo e vai relembrando as histórias que trouxeram você até hoje. Bora lá, meu amigo. Vamos ver se a gente consegue descortinar um pouco disso com facilidade. Vamos lá. Me conta então, como foi o seu começo? O que te levou a pensar como empreender? Vou abrir um negócio, vou trabalhar com pedras. O que te levou a isso? Paulo, eu já faço parte da segunda geração da Gruta, né? Eu, a Chiara e o Caio, que são meus irmãos. Eu comecei a trabalhar na Gruta, eu tinha 13 anos. A minha mãe sempre dizia que adolescente, quando começa a dar trabalho, ele precisa de serviço. E aí ela pegou os filhos dela e conforme ia amadurecendo, ela colocava dentro da Gruta. Uhum. Eu me lembro dela falar que às vezes meu pai falava assim, bem, não tem o que fazer, como que esses meninos estão me dando trabalho aqui? Só faz bagunça, menino correndo, chorando. E ela falava, se vira, os meninos têm que trabalhar e têm que aprender o que é viver a vida. Sua mãe falava isso pro seu pai? E nós tínhamos 13 anos. Eu comecei com 13, Chiara começou com 13 e o Caio também. Uhum. Né? Então, era uma fase que foi muito bom a gente ter iniciado. Então, eu meio que não sei se eu não tive a opção de não gostar ou se a gente já gostava mesmo. Hoje, se você me perguntar, existe a Karine sem a Gruta? Eu te confesso que eu não sei, porque eu amo o que eu faço, né? Eu sou apaixonada, eu falo que a gente não vende pedra, a gente vende como que essa pedra entra na vida das pessoas e pode complementar para essa casa ser mais bonita, para essa família ser mais feliz. É quando a gente conecta com um produto natural, né? Quando eu estou atendendo um cliente na loja, não é só o cliente olhando para a pedra. A gente vê o momento do match. É onde a pedra escolhe também o cliente, sabe? Que legal. É meio mágico isso, e é muito legal. É muito legal viver essas experiências com eles. E eles também percebem. A hora que a gente valoriza aquele momento, eles assustam e falam, uau, é mesmo. Sabe o momento do uau? Mas nem sempre foi assim. Você chegou lá com 13 anos.
Você teve que aprender tudo. Tudo. Né? Você não começou ali na sala do diretor assinando papel. Não. Como é que foi esse começo? Conta pra mim. Paulo, eu me lembro como se fosse hoje, eu comecei atendendo telefone. Então a gente estudava de manhã, quando era na parte da tarde, então almoçava e 2 horas tinha que estar dentro da gruta, atendendo, sendo a secretária. Quando precisava limpar, a gente limpava, quando precisava, enfim, tudo que precisasse, a gente fazia. Sim. E foi engrandecedor. Hoje eu sei o valor que isso tem. Lógico que eu reclamava na época, né? Sim, normal. Lógico que eu ficava cansada. Lógico que eu chegava em casa e chorava para minha mãe. E ela falava, não, mas tem que ser assim, vambora. Mas até que eu ganhei o meu primeiro salário, parei de reclamar. Você lembra qual idade você tinha? 13 anos. 13 anos. Então você já entrou Eu entrei. para ajudar e também foi combinado um salário para você. Meio salário mínimo. Lembro como se fosse hoje. E aí, na época, a marca nossa era a Zump. Zump? É. Então, o que eu comprei com o meu primeiro salário? Sim, eu lembro. Você lembra disso? Lembro demais. Zump era o que? Era um raiozinho? Um raiozinho, exatamente. Uhum. E meu primeiro salário, sabe o que eu comprei? Uma calça roxa da Zump. Da Zump. É. E eu tenho memória afetiva com isso, né? Esses dias eu fui na loja de quem era dona na época e eu comecei a conectar e contar isso para ele. Foi muito legal. É muito bom esse primeiro momento, né? Sim. Agora a gente está vivendo com os nossos filhos. Kiara com os 2 filhos dela na gruta, eu com os meus 2 filhos também já trabalhando. É muito legal. Tá, mas você me falou algo que chama atenção. E qual que é o objetivo da Moai Cash? A Moai Cash, ela quer difundir conhecimento para os empresários, para a nossa base de amigos, de clientes, de parceiros, de pessoas que se identificam com o empreendedorismo. E empreender no Brasil é desafiador. Nós sabemos os desafios que nós temos toda a máquina pública contra o empresário, nós temos a segunda maior carga tributária do mundo. Então, assim, existe um peso massacrante sobre os ombros do empresário, onde para contratar é difícil, para demitir é mais difícil ainda. Mesmo você pagando todos os seus impostos em dias, você não tem uma retribuição do governo em cima daquilo que você paga de impostos, ou seja, só desafio. Só que você contando essa parte de ter entrado muito nova na gruta, eu traço um paralelo aqui entre empresas que fazem o seguinte: empresas que têm herdeiros e empresas que têm sucessores. Você está na linha do sucessor. Isso. Você não foi herdeira da Gruta Mármores. Você sucedeu o negócio. Mas para suceder você teve que aprender. Você começou como secretária, atendendo o telefone. E aí você foi desenvolvendo as funções ali. Nesse período, qual foi o momento mais desafiador que você se lembra quando você começou a iniciar e começou a mudar de posição dentro da empresa? E qual foi, depois de um tempo, é claro, da sua jornada, onde você se achou? Foi no comercial? Foi no marketing? Foi na venda? Aonde foi que você se achou como Karine da Gruta Mármores? Paulo, eu tinha pouco menos de 20 anos. Devia ter uns 16, 17 anos. Meu pai, muito incomodado, ele tinha um sócio que chamava Geraldo. E aí meu pai falou assim, um momento difícil dele, do negócio como um todo. E aí ele falou assim, eu vou fechar a gruta. E eu lá, sei lá, 17, 18 anos. Eu falava, cara, esse negócio é excelente. Esse negócio é muito bom, tem muita obra, tem muita coisa para ser feita, tem muitas oportunidades. E eu falava que não tinha lógica. Meu pai falou lá, desabafando, e eu lembro de eu encostar na mesa e falar, pai, você não vai fechar a gruta. Esse negócio é ótimo, ele é um negócio excelente. Nós só temos que saber o que fazer e o como. Então seu pai, por algum momento, ele passou por um desafio e pensou em desistir. Sim. E olha só a importância de você já estar dentro do negócio. Se você não tivesse, se fosse apenas uma herdeira, você não teria o conhecimento de processo, de gestão, de números, de visão de futuro da companhia, e poderia ser que ele realmente tivesse fechado nesse momento.
se não tivesse alguém, no caso você, para falar pro seu pai, não, nós não vamos fechar esse negócio, nós vamos fazer esse negócio dar certo. Exatamente. E que bom que você tava lá, né? Exatamente. Os meus 2 irmãos eram comercial. E eu já era administrativo financeiro. Entendi. Que eu já gostava, meu olho brilha. Eu enxergo o negócio todo através dos números. Então, tanto faz eu olhar no final do ano ou eu olhar ali no mês, eu enxergo, ó, gente, tá vendo esse desvio? Os números vão contando. Eu adoro fazer isso, meu olho brilha de fazer isso. E os números não mentem. Não mentem. São os dados. Exatamente. E aí, quando ele disse esse negócio, eu falei, pai, não pode ser assim. Meus irmãos, ali na área comercial, chamei o sócio do meu pai, falei, Geraldo, o meu pai falou isso. Tava meu pai junto, né? E eu não acho que esse é o sentido. Eu acho que a gente precisa conseguir entender. Eu sei que a gente elaborou e a gente pôs muita força para o negócio dar certo, para as vendas acontecerem, para a lucratividade acontecer do jeito que a gente entendia que era possível. Paulo, e foi dando. E foi um tijolinho por vez, né? Quando você fala da tributação, das crises, cara, o que tem de novo nisso? Nada. Sarney, Collor, todos, Dilma, Lula, Fernando Henrique, Bolsonaro. Mesma coisa. Mesma coisa. E é interessante isso, porque a gente está dentro da Moai e o meu papel aqui é conversar com empresários. Então, assim, eu converso todos os dias com amigos, com pessoas que se conectam através do Instagram, através das redes sociais, me mandam mensagem no WhatsApp. Ah, Paulo, eu tô com uma dúvida referente a isso. Ah, eu tô achando que o meu negócio não vai para frente. Ah, eu tô achando que o governo, que a taxa de juros, que isso, que aquilo. Só que é isso que você falou, o Brasil sempre foi isso. Brasil é Brasil, apesar da situação, apesar do governo, apesar da corrupção, apesar do mensalão, do petrolão, de toda a roubalheira, o Brasil sempre foi esse mar de merda e corrupção que a gente está acostumado. O empresário, ele tem que olhar além disso. E empreender no Brasil nunca foi fácil. E, olhando em retrospecto, eu vejo que não vai ser. Vão ter vários desafios. Mas, ao mesmo tempo que nós temos desafios, nós temos oportunidade. Quanto maior o desafio, maior a oportunidade. Quanto maior o risco, maior o prêmio. É proporcional. Então, mesmo com a dificuldade que vocês tiveram, mesmo com as incertezas fiscais, tributárias, trabalhistas, de governo, entra governo, sai governo, taxa de juros sobe, taxa de juros desce. Hoje nós estamos vivendo um período onde a taxa Selic é uma das mais altas da história. Tomada de crédito é praticamente impossível para o empresário tomar crédito, se endividar, alavancar através de bancos para que ele possa fazer com que o negócio pare de pé. Se esse cara não tiver com bom caixa, com bom estoque e uma boa análise financeira e projeção financeira do seu fluxo de caixa futuro, provavelmente esse cara vai quebrar, né? Porque é o trabalho do empresário, é ser gestor, não é ser só o tirador de pedido. Ele tem que ter uma boa gestão, ele tem que ter um bom controle sobre a operação dele, que é o que você faz muito bem. E esse cara que fica olhando para o governo e reclamando, o que você acha que vai acontecer com esse cara, na sua opinião? Ele vai conseguir superar esses desafios? Porque eu e você passamos por isso. Nós passamos por todos esses governos que tiveram até agora. Né? Como você falou, Sarney, Collor, Dilma 1, Lula, Dilma 1, Dilma 2, Bolsonaro, Dilma 3, opa, Lula, que tá pior do que a Dilma. Então, assim, desafios tem demais. Além disso, você continua com a projeção no seu negócio, focada no seu negócio, planejando crescimento, expansão. Como que você vê hoje esse cenário? E qual dica você daria para esse empresário, empreendedor, que fica só olhando o governo e reclamando da situação? Paulo, não tem como quem quer crescer não olhar para dentro e atuar em cima. Você quer água com gás ou sem? Com. Sim. E atuar em cima do seu negócio. Então não adianta eu ficar ali, eu criei meio que uma barreira de proteção, onde eu tento entender um pouco superficialmente. Então fui ali, entendi um pouquinho da lógica. Enquanto está especulando, eu não dou moral para essas especulações. Okay. Se eu me conectar
com essa coisa, com essa energia ruim, com essa mensagem ruim, eu vou ficar conectado com a mensagem ruim e vou deixar de cuidar do que é importante. Então, eu aprendi na vida, com vários desafios que eu vivi pessoalmente, eu aprendi que eu tinha que fazer o que tinha que ser feito. Perfeito. Cara, não adianta você olhar para tudo que está acontecendo no cenário nacional. O cenário nacional te conta, olha, você vai crescer um pouquinho mais rápido ou não tão rápido. Mas na vida não tem platô. Ou você está crescendo ou você está decrescendo. Não tem platô para você ficar. O platô que você vai ficar é o momento em que você senta na cadeira, respira, olha para os seus dados, mas antes de tudo, escuta Deus, escuta o coração, porque Deus fala para a gente através do nosso coração. E todos os desafios que eu tive na gruta, eu já tive momento, eu tenho uma Nossa Senhora Aparecida, e eu tenho ela já tem uns 30 anos que eu tenho essa bênção. E é com ela que eu sempre peço, em muitos momentos. Eu lembro de um dia que eu não tinha dinheiro para pagar a folha no dia seguinte. Eu sentada numa mesa, olhando para ela, eu falei assim, não sei o que vai acontecer não. Mas eu tô aqui para trabalhar, e eu tô aqui para servir. E eu sempre pedi a Deus para que fosse feita a vontade dele, não a minha. Então, nessa conexão, eu busco, vamos pensar no que pode ser bom. Agora tá ruim, mas o que eu posso tirar partido disso? E o que eu tenho que fazer em cima desse tirar partido? Então, vamos fazer o que tem para ser feito, cara. Porque não dá para poder ficar olhando só para o que tá ruim e não dar o próximo passo. Sim. Porque se eu não dou o próximo passo, eu já tô caindo. Sim. E eu não quero cair, não. Eu quero voar. É isso aí. Nós somos seres de asa. Eu tenho asa. Você tem asa e todo mundo tem asa. Agora, tem alguns que não querem enxergar que tem. Em algum momento, Deus vai mostrar que tem. Mas é um dia de cada vez. Mas isso é interessante porque a gente falou aqui que tem pessoas que só ficam olhando a situação do governo e reclamando, e não é que você não deva olhar o cenário macroeconômico e político do Brasil. Você tem que olhar, o empresário ele tem que estar atento aos movimentos políticos, porque são eles que vão determinar as regras do jogo. Então, o empresário ele tem que ter essa visão aberta, né, de olhar a macroeconomia e olhar a política econômica que vai ser adotada e antecipar os movimentos. Peraí, governo mais pró-negócio? Opa, com certeza eu vou conseguir alavancar mais, vou conseguir tomar um crédito melhor, vou conseguir aumentar o meu estoque, aumentar o meu centro de distribuição, aumentar a produção da minha fábrica. Então você já começa a desenhar um cenário futuro de acordo com as projeções que o governo sinalizou. O investimento que você vai fazer. Quando você escuta o governo, você olha para falar assim, que investimento eu vou fazer? Eu posso comprar ali uma máquina de R$1 milhão agora? Não sei. Olhar para o governo é saber se você vai olhar as informações, não é nem olhar para o governo. Sim. Olhar as informações de mercado é saber se você vai crescer mais rápido ou se vai ser um pouco mais lento. E aí, a gente não está falando de Lula, de Bolsonaro, a gente está falando de estilo de governo. De modelo de governo, um modelo mais pró-negócio, um modelo mais pró-social, e o empresário ele tem que analisar isso. Movimento de mercado. Olhar o movimento de mercado e pensar na operação dele. Porque se ele não faz essa projeção e ele não analisa esses dados, com certeza ele vai se dar mal lá na frente. Porque, infelizmente, é a regra do jogo, e nós temos que jogar conforme a regra. E você faz isso muito bem, né? Mas não olha para a especulação. A especulação contamina no sentido negativo. Então, agora estão falando da tributação. Eu paro ali, olho para a tributação, vejo quais mercados vão impactar mais, quais são os segmentos que vão impactar mais. E aí você dá o próximo passo em cima disso. Só que tem um monte de gente pensando que vai acontecer alguma coisa. Cara, pensando não me serve. Me serve qual é o dado. Ah, é isso que eu vou navegar? Então, vamos dar o próximo passo, entendendo se eu vou crescer para cá ou para cá. Perfeito. Porque ninguém rasga dinheiro. Ninguém rasga dinheiro. Dinheiro muda de mão, mas rasgar não. Então nós temos que descobrir para qual mão ela está indo. Exato. Mas você falou, em um dos episódios aqui, a gente abordou algumas vezes já esse tema tributário.
E a galera tá muito alvoroçada. Ah, porque vai quebrar, porque a regra não tá nem definida ainda. Exato. Ninguém nem sabe quais são os pormenores, porque não está definido, está sendo construído. Tem um modelo de transição que vai acontecer. Então, o que eu tenho que me programar? Eu tenho que me programar para a transição. Quais os passos eu tenho que seguir para essa transição tributária que vai ocorrer? E aí, eu dou uma dica para esse amigo, empresário, empreendedor que está nos assistindo, que está nos ouvindo, é de contratar uma boa empresa, uma boa consultoria, um bom advogado, um bom auditor, um bom contador, para auxiliá-lo nessa trajetória, nesse caminho. Porque as principais empresas que eu vejo, e todo mundo que senta nessa cadeira, tem algumas coisas em comum. É uma pessoa que tem princípios e valores. Todos que sentaram nessa cadeira até agora são pessoas que têm princípios e valores muito bem definidos. São pessoas que têm uma espiritualidade elevada e são pessoas muito organizadas na gestão das suas empresas. Não é aquele cara porra louca, que sai fazendo tudo de qualquer jeito e depois vai arrumando. Não. Todo mundo analisa, olha os dados, olha a projeção. É uma pessoa centrada, é uma pessoa que busca conhecimento, então é uma tríade, né? Todos os empresários que eu entrevistei até agora, eu e o Humberto não pôde estar aqui hoje com a gente, gosto muito quando ele está, ver um bate-papo ali onde eu pego um lado, ele pega outro, a gente pega e vai interagindo e infelizmente ele não pôde estar aqui. Grande abraço para você, Humberto, espero você nos próximos episódios. Mas a gente vai conversando e a gente vai vendo o perfil de comportamento das pessoas bem-sucedidas. São todas pessoas que têm esses 3 pilares. São pessoas que têm uma fé muito bem estabelecida, uma espiritualidade elevada. Ela tem a vontade de aprender sempre. Sempre, sempre, sempre. São leitores ávidos, são pessoas que gostam de aprender, de consumir conteúdo, de estar no meio de pessoas que vão subir a régua dela e pessoas que organizam as suas empresas através de bons profissionais. Então, o que eu aprendi, e não tem muito tempo. Outro dia eu estava conversando com uma amiga, ela é empreendedora, e... Nossa, Paulo... Me dá uma ajuda aqui, como que eu resolvo isso? Aí eu olhei, ela me mostrou as projeções, o que ela queria, né, de implementação no negócio. Eu olhei e falei, cara, legal isso daqui. Mas não é como você vai resolver isso. Porque muitas vezes o empresário ele olha, como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer aqui? É quem? Quem é a pessoa que eu vou trazer para perto de mim, que vai encurtar esse caminho, que é referência no setor, que é autoridade no assunto, que vai me trazer um esclarecimento e um direcionamento para que eu possa tomar uma decisão mais assertiva. Em vez de eu ficar, por exemplo, vamos pegar um exemplo básico, a pessoa ela investe em bolsa. Em vez de eu ficar lá estudando por mim mesmo, que eu não tenho um tempo hábil para isso, não, que eu não deva ter as premissas básicas e ter noção disso, não é isso que eu estou falando. Eu tenho que ter a noção, eu tenho que estudar, mas eu não tenho conhecimento profundo sobre isso. Então o que eu faço? Eu contrato um assessor financeiro. Esse cara ele vai me trazer algumas projeções de mercado, vai falar, olha Paulo, eu analisei essa companhia, eu analisei esses números, eu analisei os indicativos dessa empresa, eu acho que seria legal a gente investir nela porque a projeção dela é muito boa. Então ele é o especialista, ele trabalha com isso 24 horas por dia. Por que eu vou gastar boa parte do meu tempo fazendo isso, sendo que eu posso trazer uma pessoa que é autoridade no assunto para me referenciar? A mesma coisa eu falo para contadores, a mesma coisa eu falo para advogados. E eu já tive problemas com contadores no passado, onde a minha empresa ela atingia um limite de faturamento e aí eu precisava migrar do Simples Nacional para o presumido ou para o lucro real. O meu contador virou assim para a Dani, que é minha ex-esposa, minha sócia, ela é gestora da empresa, falou assim, não pode emitir mais nota esse mês. Como assim? Porque vocês vão sair do regime de tributação. Aí a Dani falou, olha, o contador falou que não pode. Eu falei, não, mas não é que eu não quero faturar nota esse mês. Eu quero faturar o dobro de nota. Isso. Eu quero vender o dobro. Eu quero crescer. Mas olha o conselho do contador à época.
Não fatura porque você vai sair do regime tributário que você tá. E para ele era mais cômodo. Sem dúvida. Mas era cômodo para ele, não para mim que sou empresário, que estou querendo crescer, expandir, contratar e automaticamente pagar mais impostos por isso, né? Porque você contrata mais, você vende mais, você vai pagar mais impostos. E aí ele, não faz isso porque você vai sair do regime tributário que você se encontra. Então, o empresário ele tem que estar assessorado com boas empresas, boas pessoas que vão ajudá-lo a crescer, não atrapalhar a empresa dele. E eu vejo que vocês fazem isso muito bem, né? Você está em vários ambientes de networking, você busca conhecimento, você é uma pessoa que sempre está em um curso de gestão de negócio, sempre você está em eventos que vão agregar para você conhecimento, e não é só conhecimento na sua área específica de pedras, de distribuição, de decoração, não, é conhecimentos de vida e negócio. Isso. Qual que é Quando foi que você falou, eu preciso estar nesse meio de pessoas, de eventos, e o que isso contribui para você hoje na sua empresa? E não só na empresa, né? Mas acho que na vida pessoal. Completamente, Paulo. Cara, em 2000, eu me lembro de eu ir para São Paulo em 2000, novinha, né? Eu tinha o quê? 77, tinha 23 anos. Fui para São Paulo novinha para participar de um congresso. Um amigo me falou de um congresso e eu fui. Esqueci o nome do evento. Naquele momento que eu fui a primeira vez, isso foi no HSM. Quando eu fui no HSM em 2000, no ano de 2000, falei, cara, eu não posso ficar longe disso aqui. Porque naquele momento era muito claro que eu tinha que escolher as mesas que eu queria sentar. E eu queria sentar em mesas que iam me trazer crescimento. E não em mesas que eu era boa ali, né? Que as pessoas me olhavam e falavam assim, nossa, mas você é boa, nossa, mas você já faz isso. Eu falei, gente, eu não faço nada, eu preciso fazer mais. Tem a minha inquietação, ela não sossega. Resumindo, você queria estar em ambientes onde você não era a mais inteligente da mesa. Exatamente, eu tinha que estar em ambientes em que tinha pessoas muito maiores. Então, o primeiro ano que eu fui na HSM, eu fui em todos os anos, só no momento pandemia que eu não fui mais. Primeira vez que eu fui na HSM, que eu cruzo com a Abílio Diniz passando no corredor comigo. Eu falei assim, gente, eu lá de Goiás, uma marmoraria desse tamanhozinho, cruzando com a Abílio Diniz aqui. Quando eu vejo a Viviane Sena, estava no palco, ela desce do palco e fica ali no meio. E o povo da Embraer, da Petrobras, eu falei assim, o que é isso? Euzinho aqui. Todo ano eu ia e cruzava com pessoas que tinham um know-how muito alto de conhecimento, de crescimento de negócio, de posicionamento de mercado das empresas. E eu falei, é aqui que eu quero ficar. E deixa eu falar uma coisa, não é puxação de saco, mas quando eu vejo você colocando o Moai, você trazendo o Moai aqui para nós, com o nível de qualidade que você vem dizendo, as pessoas vêm dando notícia, né, de como que você está trabalhando aqui em Goiânia, falei, cara, é nesse lugar aí que a régua de Goiânia sobe. É nesse momento em que as trocas se tornam maiores, porque, cara, desde sempre, até agora, neste momento, vou buscar formação, vou buscar gente que pensa diferente de mim, gente que pensa de outro formato, eu vou para São Paulo. Eu não fico em Goiânia. Então, tanto que a gente se conheceu num produto em São Paulo. Em São Paulo, né? exato. Exatamente. E aí todo o grupo, né, nosso grupo de amizade aqui, a gente saiu de Goiânia para conhecer esse grupo e formou o grupo em Goiânia e está florescendo de um jeito lindo, né? É o nosso grupo do Nexus. Sim, então, mas isso é interessante, é muito forte isso que você está falando, porque eu vejo que muitos empresários, eles se acomodam e aí ele fica assim, batendo cabeça. Eu preciso aumentar meu faturamento, eu preciso melhorar minha margem de contribuição, eu preciso melhorar o meu fluxo de caixa. Fazendo o quê? Em casa assistindo novela? Às vezes ele está até indo em alguma coisa aqui, mas se ele vai fazer uma coisa diferente, ele está buscando recurso em mesa onde ele é o maior.
Então, quando eu saía daqui, eu não saía para ver marmoraria. Uhum. Eu saía para conversar de outros segmentos. Um belo dia, eu sentada, almoçando, com o Michel Klein, da Casa Bahia, em São Paulo. Foi ele que me falou a história do que ninguém rasgava dinheiro, ele só trocava de mão. Falei, gente, esse moço é sabido. Ele é primo de um amigo meu, ele é primo do meu melhor amigo, e a gente foi almoçar. Não só amiga dele, mas nós estávamos juntos, tive essa oportunidade. Né? Sim. Então, era ali que a gente tinha que buscar. Esse empresário que está ali sentado, muitas das vezes, ele levantou da mesa com vários relatórios, com vários números. Só que ele não sabia o que fazer. E aí, quando a gente vai para uma mesa de conselho, que você me convidou e eu vou amanhã, quando a gente vai para uma mesa onde eu tenho pessoas pensando negócio, discutindo negócio, e é confortável discutir negócio, olha o quanto isso é grande, Sim. o quanto isso é rico. Sim, sim. E eu tô achando o máximo isso. E é isso que eu falo, né? Eu tô em ambiente de networking há muito tempo e você tá há mais tempo do que eu. Eu morava no interior de Goiás, eu morava em Umas, em minha empresa lá. E em algum momento eu falei, cara, eu preciso me conectar com pessoas. Exatamente, a mesma linha de pensamento. Eu preciso estar em ambientes onde tem pessoas melhores do que eu. E melhores em todos os sentidos. Melhor pai, melhor marido, melhor empresário, melhor ser humano, melhor faturamento, melhor empresa, tudo, em todos os sentidos. Então eu me espelho nessas pessoas que estão lá na frente. Aonde eu quero chegar? Aonde eu enxergo o Paulo Dornelles de 10 anos? É com essas pessoas que eu quero me relacionar. E eu comecei a fazer exatamente esse movimento em 2019. Então eu me associei a um grupo de networking local, onde eu conheci vários e fiz vários e mantenho amizade com eles até hoje. Não estou nesse grupo mais, mas mantenho amizade com todos que eu conheci e levo para minha vida. Hoje, um dos melhores amigos veio desse grupo. Só que em algum momento eu falei, eu preciso de mais. Eu preciso de mais. E foi aonde eu fui para São Paulo. Nós nos conhecemos num programa do G4 Educação, né? No Scale, que é um programa espetacular. Gosto muito do que o G4 Educação tem feito pelo empreendedorismo no Brasil, que realmente é algo disruptivo. Ninguém estava olhando para isso. Você ia para um curso e sem desprezar a parte acadêmica, muito pelo contrário, é essencial que você tenha a sua formação acadêmica, você tenha o seu estudo. Mas quando o G4 trouxe a proposta de educação executiva com pessoas de mercado que estão na frente das suas operações, tomadores de decisão, isso muda o jogo. Por quê? Porque você está conversando com a pessoa que toma a decisão na empresa dela e ele vai falar, Karine, eu fiz isso lá na minha operação e não deu certo. Quando eu fiz esse ajuste aqui, eu mudei o jogo da minha companhia porque eu entendi que aquela pessoa naquela cadeira não fazia sentido, que aquele estilo de comissionamento de vendas não fazia sentido para o meu time, mudei isso daqui e mudou a história da minha companhia. Aí você pega isso e fala, legal. E o negócio não tem nada a ver com o seu. Absolutamente. Ele não tem nada a ver com o seu. Absolutamente. Cara, isso aí funciona pra mim. Deixa eu tentar implantar lá. Exatamente. Você ajusta um pouquinho de acordo com o seu negócio e vai. Exatamente, exatamente. E aí é que eu vejo a grande riqueza. É você estar num ambiente certo, onde eu tenho pessoas dos mais variados segmentos, indústria, comércio, varejo, serviço, e essas pessoas, nas suas respectivas operações, fizeram coisas disruptivas que eu posso replicar no meu modelo de negócio. Só que a diferença, e aí uma grande crítica que eu tenho aos grupos tradicionais de networking, que é um ambiente de troca de cartão. Você vai lá, fica trocando cartão, e não é isso que acontece dentro de uma comunidade. Não foi isso que aconteceu dentro do G4, não é isso que acontece dentro da Moai. Aqui é exatamente isso que você falou. Nós sentamos e discutimos problema. Problemas operacionais, problemas de gestão, problema fiscal, tributário, trabalhista, de fluxo de caixa, de melhoria de processo, de implementação de melhoria, de marketing, de venda, de estratégia, de gestão. Qual é o problema do empresário? Nós pegamos esse problema, elaboramos um board, onde ele vai sentar e vai falar, eu estou ferrado nessa situação dentro da minha empresa. Então nós construímos um ambiente seguro para que o empresário ele possa ficar à vontade em compartilhar os seus desafios, porque abrir a cozinha não é para todo mundo. Não mesmo. Não é para todo mundo. Não. E quando ele chega num ambiente como a Moai, como o High End Club, nos conselhos que a gente estabelece e faz, ele vê que é um ambiente seguro.
Sabe o que aconteceu comigo? E eu acho que a gente se conheceu lá, né? Quando eu cheguei lá no G4 Educação, e eu já falei isso em alguns episódios, e sempre vou repetir isso, eu olhei pro lado assim e falei, cara, achei minha tribo. Sabe quando você tem essa sensação? Achei a tribo. Essa é a galera que eu quero conviver. É com essas pessoas que eu quero estar, porque são pessoas que estão pensando no negócio, pai, mãe de família, bom pai, boa mãe, bom filho, bom empresário, bom gestor. Sempre falando, eu preciso melhorar, eu preciso me aperfeiçoar. Antes de começar aqui, você trouxe uma história. Você falou assim, Paulo, toda vez que eu vou na academia, 2 vezes ao dia, eu lembro de você. E você lembra de mim de uma história que eu te contei de um amigo que me inspirou a isso. Né? Então, esse amigo que eu contei para a Karine é o Laurens Tartari, lá do G4 Club. E ele lançou um desafio no final do ano passado de fazer 500 treinos por ano. Assim, humanamente, o ano tem 365 dias, né? Então, peraí. A conta não tá fechando. Como que o ano tem 365 dias... O Laurens tirou nossa paz. Tirou nossa paz. Bendito seja o Laurens. E o ano tem 365 dias. E 500 treinos, peraí, tem alguma coisa errada. E tem dias que ele manda 3 treinos no dia. Ou em mim ou nele, né? Você fala assim, onde é que tá esse erro? Onde tá, exatamente. E aí, Karine, foi quando eu falei, poxa, se o Laurens colocou 500 treinos por ano, ele não é uma super máquina. Ele é um humano como eu. Eu conheço ele. Eu tomo café com ele, eu converso com ele. Eu visito a empresa dele, ele é meu amigo. Ele não é um super-homem. Ele não é o Iron Man. O que ele tá fazendo? Disciplina. Constância. Ele faz o que precisa ser feito. E eu falei, eu vou fazer o que precisa ser feito. E aí eu comecei a planejar a minha rotina, adequei a minha rotina para que eu pudesse ter 300 treinos ao ano. Eu falei, eu não vou colocar 500, mas vou colocar 300. Né? Porque a gente viaja, às vezes fica 15 dias viajando, não vou malhar hoje, mudei esse conceito. Então, aonde eu tô, eu faço uma atividade física, e aí eu comecei a fazer conta, então, academia 6 vezes por semana, tênis 3, 4 vezes por semana, mas 3 é sagrado, adicionei uma arte marcial 2 vezes por semana, aí comecei a fazer conta. 450 treinos. Olha que uau! Falei, caramba, não é algo inalcançável, não é algo que é humanamente impossível, é possível desde que eu tenha disciplina, constância e compromisso comigo mesmo. E aí quando você falou que quando você vai na academia 2 vezes por dia e lembra de mim, mas a inspiração veio do Laurens. Olha só como o ambiente certo, as pessoas que você se relaciona, elas fazem com que a sua régua ela suba. E aí eu te pergunto, isso é para melhor ou para pior? Quando você falava, eu fiquei aqui pensando, eu falei assim, não é sobre fazer 500 ou fazer 300 ou fazer qualquer número, mas é sobre o que isso significa para mim. Perfeito. Nesse momento eu encontro a paz, eu tenho para minha vida, assim, eu preciso ter paz. Independente do espaço que eu tô. Então, se eu tô num espaço em que eu não consigo encontrar a paz, não é naquele lugar que eu vou. Não é aquele lugar que eu volto ou não é aquele lugar que eu fico. Então eu falo assim... O que faz sentido para mim nesse ambiente, né? Opa. Se o ambiente me dá conforto. Cara, eu não vou me propor aos 500 porque eu não vou ter paz. Agora, eu preciso reduzir a gordura, eu preciso conseguir manter minha sanidade mental. Então, fazer exercício, a hora que eu tô ali agoniada, nossa, gente, eu vou dar uma corrida para eu poder dar uma desopilada. Então, a corrida faz parte de quem eu sou. Então, eu acho que o empresário, quando ele encontra esse equilíbrio pessoal, ele ganha a vida muito fácil. Mas hoje você incluiu isso na sua rotina. Hoje você pratica exercício físico.
você tem uma rotina de disciplina de treino. Você treina hoje. Hoje eu treino. Hoje eu faço musculação 3 vezes por semana. Eu tento fazer 20 minutos todos os dias de caminhada até eu conseguir voltar a correr. Uhum. Por quê? Porque eu machuquei o pé há um ano atrás e aí eu não consigo correr mais. Eu já tinha 1 ano e pouco que eu estava correndo. Gente, e era assim, era um prazer, né? Eu conseguia pôr aquela tensão do dia a dia para fora na corrida. Então eu preciso voltar. Resumindo. Não, mas o ponto nem é esse. Qual que é o ponto que eu quero pegar aqui e que eu acho que é interessante para o empresário e para o empreendedor que nos acompanha? É que o quão isso é benéfico e como isso não muda os problemas da minha companhia. Eu não posso sair da minha operação, porque se eu sair, vai estar cheio de problema para resolver, é telefone tocando, é cachorro latindo, é menino gritando. Vai continuar do mesmo jeito. Cara, você não pode tirar 1 hora de 12 horas do dia para poder fazer uma coisa que vai resolver a sua saúde, ou você vai esperar uma doença parar essa sua saúde. Porque vai parar em algum momento. Com certeza. Né? Com certeza. Então não é opção. Para mim, não é opção não malhar. Para mim é importante. Né? Malhar e meditar. Que legal. Eu preciso meditar. E você falou também, e isso eu gosto de abordar bastante esse tema aqui nos nossos podcasts. Eu sou cristão, eu me converti com 17 anos, né? Então você já conhece um pouco da minha história. Ser cristão, para mim, não tem como eu falar da minha vida sem falar de Jesus, não tem como eu expor os meus negócios, meu posicionamento sem falar de Jesus, porque é quem eu sou, faz parte da minha vida, faz parte da minha essência, e a gente sempre aborda esse tema. E lembra quando eu falei que todo mundo que senta nessa cadeira tem a espiritualidade muito elevada? E qual que é a importância para você hoje da sua vida espiritual? O que isso reflete na sua família e o que reflete nos seus negócios, a sua espiritualidade elevada, o seu compromisso com Deus através da sua meditação, das suas orações, da Nossa Senhora que você falou que tem lá há 30 anos. Tá na empresa ou tá em casa? Tá na empresa. Tá na empresa. O que isso reflete para você na sua vida e na sua empresa? Paulo, a gente veio de lá, né? E a gente vai voltar para lá. Perfeito. Então, o que significa estar aqui? Existe um motivo muito grande para a gente estar aqui. E aí, eu posso escolher, né, passar pela vida de algumas formas. E eu sempre pergunto para Deus, falo, o que o Senhor quer de mim? Porque tem hora que a gente pede muito a Deus, mas a gente tem muita dificuldade de escutar Ele. E eu tenho tentado, em todos esses anos da minha vida, eu falo, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, o que o Senhor quer que a gruta seja nessa comunidade que ela faz parte? O que o Senhor quer que a pedra natural seja e sirva às pessoas? Qual é o formato? Então, não tem muito, não tem como eu existir, porque quem me criou foi Ele. Então, eu tenho tentado e procurado escutar Deus para me falar como que Ele quer que eu sirva. Todos os dias eu faço uma oração e eu peço, eu faço o meu compromisso, né, com Jesus, que é, por onde eu passar, que seja a presença dEle e que eu consiga compartilhar um pouco dEle. Eu tento, Paulo, faço um monte de perrengue aí, um monte de meleca, mas eu pelejo. Mas ser cristão, servir a Jesus é exatamente sobre isso, né? Lá em Timóteo fala o seguinte, que eu sirvo a Jesus não porque eu sou melhor do que alguém, mas é porque eu sou o pior dos pecadores. Então, quando a gente tem esse entendimento que eu sirvo a Jesus porque eu quero melhorar como pessoa, porque eu preciso da misericórdia de Deus na minha vida, e é isso que vai me fazer ser uma pessoa melhor, é claro, através do meu autoconhecimento, da minha construção diária para isso, isso muda o jogo. Porque eu vejo muitas pessoas que batem no peito e falam, porque eu sou cristão, você é isso, você se acha melhor do que alguém porque você faz isso? A salvação é individual. É você por você.
Não é pelo outro, você não vai salvar ninguém. É você vai salvar, se você fizer certinho, a sua própria alma. Exatamente. Você não tem capacidade de salvar a alma de ninguém. Exato. Então, é justamente esse autoconhecimento e saber que a gente precisa melhorar e evoluir. E qual que é a nossa função aqui? Eu posso ajudar alguém? Porque o mundo já tem crítico demais. Já tem, desculpa a expressão, já tem babaca demais no mundo. Pessoas que só reclamam, pessoas que só julgam. E a gente está em tempo de rede social, né? E a gente vê pessoas que são amigos nossos, que são influenciadores, que são empresários muito bem posicionados, sendo criticados, sendo massacrados. Ah, fulano, é isso, é aquilo. Um monte de gente apontando o dedo. E peraí, e você? O que você está fazendo para contribuir para a sociedade? Não vou dizer nem para muito longe, não, para a sua própria família. O que você faz para melhorar a vida dentro da sua casa? Com a sua família, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país? O que você tem feito? Isso que você falou chama atenção. Qual que é o meu propósito? Você falou que todo dia ora e fala... Qual que é o propósito da gruta? Qual que é o propósito da Karine? Como que as pessoas que cruzarem comigo durante esse dia, elas podem ser de alguma maneira abençoadas através da minha vida? Lá em casa, eu tenho um azeite, fica na minha cozinha. Todo dia cedo eu preparo o meu whey com creatina e vou para academia cedo e eu tenho um azeite consagrado. Todo dia eu unjo a minha cabeça e a minha oração antes de sair de casa, eu faço a hora que eu levanto, mas antes de sair de casa, sempre que eu unjo minha cabeça, eu falo assim: Senhor, que eu seja a luz nesse mundo e sal nessa terra. Que todo mundo que estiver comigo ou cruzar comigo seja beneficiado de alguma maneira. Então, e só que eu não era essa pessoa. A gente está em Goiânia, pessoal, e Goiânia tem um dos melhores motoristas do mundo. Contém ironia. Anjos. E antigamente, quando eu tomava uma fechada, eu buzinava e xingava o cara. Hoje eu olho assim e falo: vai com Deus. Porque não, se eu xingar esse cara, se eu buzinar pra ele vai virar um motorista melhor? Não vai. Ele não vai... Não vai descer um espírito do melhor motorista, incorporar nele, agora esse cara vai dirigir bem pra caramba porque ele tomou uma buzinada. Ou porque eu falei que ele era um irresponsável. Não vai. Não. E uma das coisas que eu aprendi, muita gente fala: nossa, essa pessoa é muito lenta no trânsito. Não, ela não é lenta no trânsito, ela é lenta na vida. Ela só é reflexo daquilo ali no trânsito. Então assim, a gente não vai mudar o comportamento de ninguém. Agora, eu posso mudar o meu comportamento. Pode. Em vez de eu xingar o cara, eu falo: cara, vai com Deus. Não sei o que esse cara tá passando, se ele teve um péssimo dia, se ele foi demitido, se a mulher traiu ele, se ele tomou um chifre, eu não sei da vida dele, mas eu sei de mim. E nem quero saber, né? E nem quero saber, mas eu sei que eu acordei hoje e decidi ser uma pessoa melhor. Só que eu só vou ser uma pessoa melhor nesse momento. No momento que eu tomo uma fechada no trânsito, no momento que um atendente do supermercado me olha com cara feia, ou joga um troco em cima do balcão, faz uma desfeita, ou que você dá um bom dia para a pessoa não te responde. É nesse momento que eu vou provar se realmente eu sou ou não sou uma pessoa virtuosa, uma pessoa boa. Sêneca, ele diz o seguinte, que é muito fácil você ser virtuoso num ambiente favorável. Sim. Agora, a grande virtude está você ser virtuoso num ambiente desfavorável. É onde você encontra dificuldade e aí sim você mantém a sua virtude, você mantém a sua serenidade, você mantém a sua essência. É isso que vai realmente fazer a diferença. E aí as pessoas vão começar a olhar para você e se espelhar em você. Poxa, mas a Karine antes ela era estressada, ela chegava aqui na empresa, ela brigava, ela escorraçava, ela tava pé da vida, soltava fogo pelas ventas. Hoje ela tá mais tranquila, hoje ela tá mais serena, hoje ela tá mais sábia. Por quê? E aí ela começa a ver que você tem um nível de maturidade espiritual que você não tinha lá atrás. E é uma construção isso, né? Paulo, não sei se tem nome isso não, sabe? Eu não sei qual que é o nome desse negócio, não. Eu sei que, assim, eu mais jovem, né, bem mais, sei lá, 10, 15 anos atrás, eu falo que as pessoas, quando elas não encontram a paz dela, elas vomitam. Então é comum as pessoas quando estão falando ali, elas não estão falando pro próximo, elas estão vomitando naquele momento. E cara, é muito ruim você escutar um vômito de alguém.
É muito ruim, é muito desagradável. A pessoa está compartilhando a angústia que ela vive enquanto ser humano. E coitada dessa pessoa. Eu sou uma delas. Eu falo assim, gente, eu preciso melhorar. Eu coloquei um papelzinho, tem um papelzinho no espelho do meu banheiro e tem em frente à minha mesa de trabalho na gruta. Esse papel está escrito assim: o amor é gentil, bondoso e alegre. Então, eu sempre olho para ele para eu poder me renovar. Uhum. Porque eu não quero ser essa pessoa que fala sem pensar. Uhum. Eu não quero ser a pessoa que se comunica sem ser gentil. Às vezes é confundido o que é gentil ou não, né? Uhum. Às vezes você está dando clareza, às vezes você está dando empenho, Uhum. e o outro ali está escutando de outra forma. Sim. Mas o outro está escutando dentro do que ele tem dentro do coração dele. Uhum. Então eu falo assim, eu quero ser gentil, porque eu já fui essa pessoa brava. Sim, sim. Eu já fui essa pessoa que falava. Eu sou inquieta, gente. Desculpa, mas não tem jeito. A minha inquietação é inquietação justamente pelo bem. E aí, quando eu olho para o meu negócio, eu falo assim, eu, a Chiara e o Caio, né? A gente tem um pensamento, nós temos atitudes complementares. No que eu sou boa, a Chiara e o Caio não são tão bons. No que a Chiara é boa, eu e o Caio nem tanto. Uhum. O Caio e a Chiara, a mesma coisa. Então, assim, quando a gente busca essa complementaridade, realmente eu não preciso ser boa em tudo, Uhum. mas eu preciso ter paz em tudo. Legal. E aí, essa paz tem a ver com o que você acabou de trazer, né? Eu falo assim, é bom demais ganhar dinheiro, adoro ganhar dinheiro, traz um monte de coisa boa para minha vida e para a vida de várias pessoas. Mas o dinheiro, ele sempre é consequência de um bom trabalho, de uma boa atitude, de um bom servir. Uhum. Então, eu falo assim, não precisa de eu inverter as posições. Quando alguma coisa, quando eu tenho que gritar para eu trabalhar, para mim, tá invertido os papéis. Então, eu tenho que trabalhar, eu tenho que servir, e aí, como consequência, as coisas vão dando certo, eu vou ganhar dinheiro, meu negócio vai crescendo, e as coisas vão encaixando no lugar certo. Sim. É exatamente isso, né? Então aqui a gente falou um pouco do seu início ali, da sua jornada, da sua infância barra adolescência, onde você começou lá atrás na empresa como secretária, depois você foi subindo. A gente trouxe um pouco da espiritualidade, o que isso reflete na sua vida hoje. E é interessante a gente frisar que nós não nascemos assim. Hoje nós somos as pessoas que somos porque a gente optou por falar, eu vou me desenvolver como pessoa. E aí desenvolver, a gente está falando na área pessoal, na área espiritual, na área social, né? Então a gente vai se desenvolvendo como ser humano e a gente vai vendo aonde a gente precisa melhorar a cada dia. Sim. Então nós não éramos essas pessoas antes. Nós estamos construindo sempre um ser humano melhor a cada dia. E aí cabe a nós tomar essa decisão. Eu quero ser um ser humano melhor ou não? Ou tá bom assim? Eu acredito piamente que o ser humano ele está sempre em constante evolução. E, infelizmente, eu conheço pessoas que elas são a mesma pessoa a vida toda. Meu E tá pai, tudo bem. Tá tudo bem. E tá tudo Meu bem. pai, ele falava algo assim, eu sou assim e não mudo. Gabriela. Eu sou assim e não mudo. E eu vejo, eu tenho uma visão diferente. Apesar de amar, né, e respeitar meu pai quando ele estava em vida, não concordava com ele. Eu acho que a gente tem sim que evoluir, a gente tem sim que melhorar, a gente tem sim que estar disposto a ser novas pessoas todos os dias. E isso, a clareza espiritual, o próprio Senhor Jesus, ele nos mostra que a gente tem que se renovar pela renovação do nosso entendimento, da nossa mente. Então isso, a palavra de Deus, ela nos deixa isso claro. E agora, falamos sobre um pouco da sua empresa, da sua trajetória inicial, falamos sobre espiritualidade. Agora eu queria que você falasse para mim uma coisa que muitas vezes é muito desconfortável para quem está nessa cadeira. Mas eu acho que faz parte da construção de quem você é hoje. E eu queria te perguntar, Karine, qual foi o pior dia da sua vida?
Eu choro, você sabe. Fica à vontade. Se você chorar, eu choro também. Pois é. Eu tive alguns, Paulo. Eu tinha 30 anos. Eu tinha 30 anos há 60 dias do meu casamento. Eu estava sentada na gruta, trabalhando no computador, e de repente o que estava escrito na tela eu não enxergava mais, eu não lia. E aí eu tô cansada, deixa eu levantar. Levantava, dar uma esparecida. A hora que eu levantei, eu pendi para a esquerda. Pendi para a esquerda, e todo mundo ali, acode Karine, volta aqui. Passei uma semana tentando investigar o que estava acontecendo. Eu melhorava, piorava, melhorava, piorava. Quando foi no final de semana, meu noivo falou assim, vou ligar para o meu cunhado que é neurologista. Esse cunhado indicou uma médica aqui em Goiânia. Na segunda-feira eu estava no consultório dela. Meu coração chega a acelerar de lembrar esse dia. Eu estava no consultório dela e ela fala para mim assim, olha, tá aparecendo, tô suspeitando de uma questão e vamos fazer um exame e você me encontra no hospital, leva umas roupas que eu vou te internar lá. Você vai ficar lá uns dias comigo. A hora que eu cheguei no hospital, o resultado já estava pronto e ela me conta que eu tenho uma doença autoimune. Essa doença autoimune podia acontecer um monte de coisa comigo. E eu virei para ela, aí ela, a hora que estava eu e minha mãe, e aí minha mãe já apavorada, né? E aí ela conta para mim que eu, naquele momento no hospital, ela conta para mim que eu tinha esclerose múltipla. Não sabia nem o que era aquilo. Mas eu sabia que era grave pelo que eu estava sentindo, né? E um monte de coisa acontecendo, e eu tinha conhecido o Fábio, e eu já estava quase casando, e como que tudo aquilo ia virar na minha vida. Então, toda essa novela aconteceu nesse dia, né? Nossa Senhora, foi muito ruim esse dia. Mas eu respirei, escutei Deus, essa famosa história de escutar Deus, né? Respirei, falei assim, Senhor, o que eu tenho que aprender disso aqui? E aí eu perguntei para a médica, falei para ela assim, chama Denise. Falei, o que eu tenho que fazer para eu ficar boa? Ela falou assim, você vai ficar 5 dias aqui, vai tomar um medicamento, depois você vai para casa e vai seguir sua vida e vamos ver como é que isso vai evoluir e como é que vai reagir de todo esse medicamento. Falei, tá bom, o que mais? Quando eu sair daqui, o que eu tenho que fazer? Ela falou assim, eu quero te pedir uma coisa. Eu quero que você não vá pesquisar quais são os sintomas. Falei, tá bom. Paulo tem 18 anos. Eu nunca pesquisei os sintomas. Nunca. E eu tenho a tal da esclerose múltipla, né? Esclerose múltipla é o quê? Os meus anticorpos reconhecem a capa do meu neurônio como corpo estranho. Olha que coisa louca que acontece na vida, né? E eu fiquei 5 dias no hospital, refletindo e pedindo a Deus o que ele queria me mostrar através daquilo. Tive minha conclusão, tirei minha conclusão. Tem até hoje, é a mesma. Só que eu nunca desisti de ficar boa. Então, tem 18 anos que eu tenho o diagnóstico. Cada pessoa que sabe, olha para mim assim de cima e embaixo, cada pessoa, principalmente da área médica, eles olham para mim assim de cima e embaixo, falam assim, nossa, mas você tá muito bem. E eu falo assim, uai, para mim o normal é estar bem, né? Só que é a mesma coisa de negócio, né? Na verdade, é da minha vida e foi para os negócios. Eu faço o que tem que ser feito. Então, a partir daquele momento, eu tinha que me alimentar de forma certa. Eu tinha que fazer exercício. Eu tinha que fazer pilates. Eu tinha que
Eu já fazia terapia, também era um pré-requisito. Aí eu fui e eu tinha que manter o equilíbrio emocional para que o entorno e o estresse não afetasse o meu corpo físico. E eu pelejo em cima disso. Esse foi o pior dia da minha vida. Aí eu tive um outro recentemente, né? Que foi perder meu marido. Tem sido difícil, muito difícil, mas Deus tem um propósito maior, né? Amém. Eu falo que Deus me tirou o que eu tinha de estrutura. Meu pai era estrutura na minha vida. A minha mãe também é estrutura na minha vida. E o Fábio era estrutura na minha vida. Sim. Eram os braços que eu tinha para falar, vamos. E aí, eu acho que Deus agora falou para mim assim, agora eu que sou a estrutura da sua vida. Né? E agora eu tô agarradinha nele. E eu falo, um dia de cada vez eu vou conseguir entender lá na frente. Sim. Por enquanto, vamos só vivendo e colocando um tijolinho por vez nessa montanha russa com looping o tempo inteiro, assim, que eu tô vivendo. Amigo, mas eu chego na gruta e tem tanta coisa boa, e tem tanta energia boa, e tem tanta vitalidade, e eu tenho muitas pessoas do bem me ajudando, você é uma delas. Eu falo, vamos, porque a vida é isso, a vida é viver essa montanha russa e passar. Porque maior do que tudo e planejado sempre estava por Deus, então eu só sirvo. Então vamos continuar essa jornada. É muito forte isso que você compartilhou, porque só quem passa por uma situação de perda sabe o quanto isso impacta na vida da pessoa. Então, se você fala, a pessoa, ela ouve, ela se compadece, mas ela não consegue mensurar e imaginar a dor que você sentiu, porque só quem passou. Só quem passou que sabe o peso, a dor, a saudade que fica de um momento como esse. E já havia falado para você, sinto muito pelo que aconteceu, mas com certeza os planos de Deus, eles são perfeitos e cabe a nós seguirmos em frente. Mas creio. você falando um passo atrás sobre a doença, a autoimune que você falou, e olha só como a palavra de Deus ela é perfeita. Em Provérbios 18, ele fala o seguinte, 18:14. O espírito firme sustenta o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem pode suportar? E qual que é o impacto disso? Isso hoje é dado médico, que as pessoas que professam uma fé, elas têm uma recuperação muito mais acelerada do que as pessoas que não acreditam em nada. E isso é bíblico. Né? Você pode ver que a própria palavra de Deus, o Espírito, você não se entregou. Você não chegou lá e falou, pronto, agora minha vida acabou, agora não vou mais viver, agora... Você não foi nem pesquisar, você seguiu a orientação da sua médica e você nem pesquisou quais eram os sintomas e as causas que essa doença poderia fazer. Não. Você foi viver a sua vida, porque o seu espírito, ele não foi abatido. Então é muito forte isso que você compartilhou. E obrigado por compartilhar isso com a gente. E a gente acaba vendo que todo mundo tem os seus desafios. Como tem? Todo mundo tem os seus dias maus. E você venceu todos os dias maus até hoje. Todos os seus dias maus você venceu. Você só está aqui hoje porque todos os piores dias da sua vida você enfrentou até hoje. Mas quem tem Deus não tem como não vencer. Porque não é a gente que vence, é Deus que ancora e fala, vai porque vai dar certo. Vai porque você vai continuar. Não tem como dar errado. Só tem como dar certo. Porque mesmo ruim é bom. Mas a gente tem que entender. Mesmo ruim é bom. E a gente tem que querer agir
a gente tem que fazer o que tem que ser feito, Paulo. Eu me lembro que no segundo mês pós-doença, o laboratório manda eu tomava injeção todos os dias. Então, a gente vem uma caixinha e eu tinha que aplicar, fazendo rodízio no meu corpo, aplicar uma injeção todos os dias. E tinha uma enfermeira que ia visitar a gente. No segundo mês, que a enfermeira foi na minha casa me visitar para ver se eu estava fazendo o rodízio certo, a hora que ela saiu, eu liguei para a médica e falei assim, eu não quero a enfermeira mais. Ela falou, por quê? Eu falei, porque a hora que ela sai daqui, eu me sinto mais doente do que eu sou. E eu não sou doente. Eu sou alguém que está passando por uma questão que é importante eu enfrentar. A enfermeira nunca mais foi, tadinha. Eu fiquei até com dó dela depois. Ela deve ter ficado desentendida, né? Mas não era sobre ela. Exatamente. E eu falava assim, essa pessoa está me trazendo doença, eu não sou, eu tenho que tratar. E tem uma característica que é assim, Paulo, é legal isso, assim, da forma que eu encaro isso, porque a esclerose múltipla, todo mundo tem que fazer o que eu descrevi que quem tem esclerose faz. Se quer viver bem, faz. A esclerose múltipla, a gente tem vivências na vida, né, que tira da gente a possibilidade da gente fazer errado. Todo mundo tem que fazer exercício? Tem. Eu sou obrigada. Se eu quiser viver bem, eu sou obrigada a fazer. Então, não é opção. Eu tenho que comer de forma adequada? Todo mundo tem que comer de forma adequada. Todo mundo tem que fazer exercício. Todo mundo tem que meditar. Todo mundo tem que manter o estresse baixo. Todo mundo. Só que a esclerose múltipla falou, olha, se você quer viver bem, você tem que fazer. Falei, então tá bom, eu sou obediente. Vou fazer. Eu vou fazer. E o que você falou várias vezes aqui durante o episódio, né? Fazer o que tem que ser feito. E eu vejo uma galera hoje, essa geração, assim, uma dificuldade enorme para você reter talento, contratar e manter essas pessoas na operação, é porque eles não entendem que é exatamente isso. O adulto, ele não faz o que ele quer. O empresário, ele não faz o que ele quer. Ele faz o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito muitas vezes é desconfortável, é dolorido, é cansativo, é exaustivo. Quantas vezes você ficou até meia-noite, 1h da manhã, olhando relatório, olhando números, olhando projeção, com incerteza, com insegurança, com medo? O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Da onde eu vou tirar o dinheiro para pagar a folha? Que você comentou aqui. E agora? Ninguém foi te socorrer. Não. Ninguém foi lá e falou, não, tá aqui, eu sou salvador da pátria, eu sou o governo, toma aqui esse dinheiro para você pagar a sua folha amanhã. Ninguém. Que você é uma boa pessoa. Não... E as pessoas ficam muito esperando hoje alguém vir salvá-las, alguém vir fazer o que ela precisa fazer. E não existe isso. Não. É nós, o nosso compromisso conosco mesmo, com as pessoas que estão debaixo da nossa guarda, da nossa proteção, nossos familiares, nossos filhos, as pessoas que nós amamos, nossos funcionários. Saber que nós temos esse senso de responsabilidade e nós temos que fazer o que tem que ser feito. Independente da situação, independente do dia, independente se faça sol, faça chuva. Um dos episódios aqui foi com o Pedro e ele falando que ele teve um insight da empresa dele, do IPM, hoje é uma baita de uma empresa, fatura mais de 126 milhões por ano. Ele teve esse insight na internação dele, ele estava na UTI. Aí. Na UTI, ele desenhou todo o planejamento da empresa, a projeção, como seria, a estratégia, ele fez todo o mapeamento, né, o que ele iria fazer no pior dia da vida dele. Será que era o pior? Então, exatamente. Foi o pior? Ou foi o melhor? É quando Deus para a gente, sem a gente querer. É a história que você falou um pouquinho mais cedo. Você falou assim, eu parar para poder fazer um exercício. Eu tô ganhando? Ou eu tô perdendo? Aí quando você não para fazer na empresa o que tem que ser feito, Deus te para. Ou você faz o caminho para ser parado desse jeito. Nós sempre somos corrigidos. Chico Xavier falava,
ou vai pelo amor, ou vai pela dor. Mas que nós vamos chegar onde tem que chegar, nós vamos. Uhum. Porque nós somos do outro lado. Nós não somos daqui. Uhum. E um compromisso que eu tenho comigo é de que sempre seja com brilho nos olhos. Sabe? Uhum. E você é essa pessoa, né? Eu Você é falo essa assim, pessoa. se eu não for, se não estiver sendo divertido, Uhum. se não estiver sendo alegre, se eu não tiver prazer no que eu estou fazendo, não é o caminho que eu consigo entregar o meu melhor. Sim. Bom, e aí eu queria que você falasse um pouquinho agora. A gente abordou várias coisas interessantes aqui e impactantes. Tenho certeza que as pessoas vão se identificar com muitas das coisas que você falou. Mas quem é a Karine hoje? Quem é a Gruta Mármore hoje? Gruta Mármores hoje. Pode falar seus números, fica à vontade para falar faturamento, plano de expansão. Eu quero que você fale. O que você faz hoje? O que você entrega de valor para a sociedade através da sua empresa mesmo? Aquilo que você faz de melhor e aquilo que você faz o que você ama, como você falou aqui no início. Paulo, eu verdadeiramente faço o que eu amo, né? A Gruta tem 40 anos. Ela completou 30 de julho, esse ano ela completou 40 anos. E eu falei assim, eu fiquei refletindo sobre o que era fazer 40 anos, né? O que eu entregava com 40 anos. Eu aqui, a Ari e o Caio, trabalhamos nesse negócio com muito amor, né? Com esse amor gentil, bondoso e alegre, né? Existe uma linha muito tênue, que é a linha do respeito, é a linha da verdade. Ela é muito tênue, né, na passagem da vida. E é o que a gente procura fazer e entregar dentro da Gruta. Na Gruta, quais são valores muito importantes para nós quando a gente está fazendo uma especificação, qualquer ponto de contato que eu tenha com as pessoas. Na Gruta eu preciso que seja, que tenha beleza, eu preciso que o que a gente trabalha tenha forma, que é o design, Uhum. e que tenha função. Uhum. Então, eu não consigo olhar para um projeto sem ver esses 3 pontos nele, sabe? Uhum. Então, quando existe uma comparação, né? Vamos falar de um orçamento, e aí existe uma comparação de valores, aí eu falo, quando a pessoa não me escolhe, eu falo assim, tá tudo bem, ele não entendeu que ele precisa daquilo naquele momento. Uhum. Né? Mas eu trabalho muito, e nós trabalhamos, eu aqui, a Arucai, todo o nosso time, tanto da área comercial quanto da área industrial, a gente tem um processo muito bem desenhado. Uhum. Então, hoje, eu tenho um nível de qualificação de produção, nós temos desenhado primorosamente pela Chiara, onde ela colocou, eu sei exatamente quantos metros lineares eu produzo por dia. Então, quando eu falo de prazo de entrega, é mais fácil eu entregar antes do que eu entregar depois. Uhum. É assim, primoroso. Quando nós estamos ali na especificação de um projeto na área comercial, primeiro, eles estão entendendo, o nosso time está entendendo o que faz sentido para aquela pessoa. Porque, de repente, ela está investindo muito num banheiro e ela nem gosta tanto daquele espaço na casa. Ela prefere a cozinha para Ela receber ama os a amigos, cozinha. para cozinhar para a família. Exatamente. Ela gosta da sala de estar, né? É exatamente sobre entender o cliente, né? Então, Mas primeiro a gente isso é entende. interessante, sabia? Porque muitas empresas, elas não olham isso, elas olham só, vou colocar um orçamento abaixo da Gruta aqui para mim ganhar, e aí ele vai lá e entrega uma... É claro que não tem como, preço e valor e qualidade não andam junto. Então, o empresário que é bem esclarecido, ele já sabe disso. E isso serve para todos os segmentos, todos, sem exceção. Preço não anda junto com qualidade, não anda junto com entrega bem comprometida. Não anda. Ou você quer preço ou você quer qualidade. Ponto. É fato.
Ah, mas eu quero um produto com extrema qualidade, com preço mais barato. Cara, você não vai conseguir. A gente está falando do mercado de luxo, a gente está falando do mercado de alto padrão, a gente está falando do mercado de pessoas que sabem o que querem, que quando procuram a Gruta Mármore, sabe que vai ter um produto entregue com qualidade, como você falou, dentro do prazo. Não é sobre o preço, é sobre valor. E todo mundo que eu conheço, que eu falo, que fala da Gruta Mármores, todo mundo, sem exceção, fala exatamente isso. Eu recebi um material primoroso. Tem um amigo nosso em comum que ele fez uma construção e ele viu lá uma divisão da pedra, onde colocou a pedra lá e uma pedra encontrou com a outra e quebrou a forma, o desenho. Então ficou assim, um negócio xoxo na sala. E aí você fez um outro serviço para ele, entregou um serviço onde a pedra ficou de uma forma harmoniosa, mesmo havendo uma emenda, uma junção de uma pedra com a outra. Você não quebrou o design, o layout da sala de estar da pessoa. Por quê? Porque você trabalhou em cima de entender o cliente. O que esse cliente quer, como que eu vou entregar uma qualidade boa para esse cara, sem quebrar a experiência. E aí é que tá. Muita gente não olha para esse tipo de detalhe, mas depois, quando ele entende o conceito do que é valor, do que é um negócio bem feito, eu tenho certeza que ele nunca vai conseguir olhar para aquela pedra da mesma maneira. Essa é a parte do design, Paulo. Essa é uma parte do design que a gente fala, que é muito difícil explicar. Sim. É muito difícil explicar. É intangível, isso. Né? Porque quando você tá ali discutindo com o cliente no momento da negociação, ali você está falando de preço. Mas o que a gente tem buscado fazer? A gente tem buscado falar de preço lá no final. Fala assim, primeiro vamos entender seu projeto, primeiro vamos entender o que está legal, primeiro vamos ver onde que eu vou investir mais ou um pouco menos. E aí na Gruta eu tenho diversas opções. Eu sempre preciso criar oportunidade com o cliente, porque lá eu tenho o plano A dele. E o plano A dele vai ter um investimento X. Mas eu também tenho o plano B. E aí, muitas das vezes, eu não tinha a oportunidade de entrar no plano B. E aí, hoje, a gente já trata claramente para eu poder fazer o plano A e o plano B, e eu pego e já mostro isso. Esse trabalho é em conjunto com o arquiteto, né? Todo cliente que... A gente sempre procura trabalhar em obras que têm projeto, porque o cliente, quando ele contrata um projeto, ele já está dizendo, eu quero uma qualidade de vida, eu quero um bem-estar maior, eu mereço isso. Então, o nosso foco é muito com o cliente que tem projeto. Aí, esses projetos, ele traz para nós a possibilidade de uma elaboração melhor para uma realização melhor da obra. E aí tem muito pensamento no meio do caminho. Essa história que você acabou de contar, nós temos um departamento na Gruta que cuida exatamente disso. E essa pessoa que cuida disso, que é a Anise, que ela cuida de como que vai ser esse desenho, como que vai aplicar isso, né, na chapa, ela cuida para não quebrar, ela cuida para a harmonia acontecer. Mas tem ali um setor pronto e culturalmente eles não aceitam mais ou menos. Então eles ou é excelência ou é nada. Eles querem que fica incrível. Então eles pensam, não é sobre vender pedra, é como fazer essa pedra ficar incrível e dando essa complementaridade. A gente não quer que a pedra grita, a gente quer que ela faça parte daquele universo lindo que já foi escolhido pelo cliente quando ele escolhe um projeto. E hoje vocês são referência não só em Goiânia, mas em todo o estado, eu acho que até no Brasil, né? Fala um pouquinho sobre os números hoje da Gruta, quantos clientes vocês já atenderam, quantos projetos que vocês já executaram, se é possível você falar. Nossa, Paula, não sei do número, assim. É muito, né? Eu não sei, assim, não é uma coisa que eu olho de falar... Eu inclusive, você me despertou a curiosidade, eu vou olhar esse negócio, né? O que eu olho num número maior, hoje a gente movimenta, né? Por ano, a gente movimenta em torno de 20 mil metros de pedra por ano. 20 mil metros de pedras por ano. É muita pedra. É muita pedra. É muita pedra, é muita obra. A gente fez um investimento, foi na época da pandemia,
né? A gente comprou uma máquina, juntamos com 10 grandes marmorarias. Nós somos as 10 grandes marmorarias do país. E aí compramos 10 máquinas que fazem corte através de um jato d'água. Né? Então, usa diamante sintético e um jato d'água para poder fazer o corte. Então, hoje, a gente quer fazer quão preciso ele é, né? Extremamente preciso. Que é diferente do corte quente, que ele não deforma, não queima, não muda a cor, né? Não altera a temperatura. É um trabalho, assim, espetacular. Essa máquina, ela tem 5 eixos. Então, eu posso fazer assim, eu posso reinventar a roda ali através da programação. Sim. Existe um setor dedicado. Você tem agora o Gruta Design? Casa Gruta. Casa Gruta. É onde você tem essas peças elaboradas. Exatamente. E muito disso que você falou é por conta dessa máquina, né? Porque você consegue fazer algo com precisão e um detalhe que o mercado não consegue entregar, porque você tem realmente um investimento e uma máquina diferenciada, né? Essa máquina trabalha muito para o Casa Gruta, né? Essa máquina, a gente fez um investimento nela porque não tinha... No mundo como um todo, disseminou um produto que é lâmina sinterizada. Lâmina sinterizada ele é um produto industrializado que ele imita a pedra natural e ele tem uma fatia grande de mercado hoje porque ele tem algumas facilidades que a pedra natural não tem. Só que para fazer isso, para fazer o beneficiamento desse produto com excelência, eu precisava de investir em tecnologia. E aí a gente fez isso. Nós somos a 3ª máquina implantada no Brasil. E que massa. O desempenho que a gente tem nessa máquina para poder produzir a qualidade na lâmina sinterizada é para poucos, assim. Não sei como é que está a turma na implantação deles, mas acredito que estejam muito bem. A gente tem uma troca muito grande. E esse produto do Casa Gruta, a gente fez ele porque a gente via que tudo que se fazia no mercado tinha um acabamento muito ruim. E a gente falava assim, mas que acabamento péssimo, como assim? Aí eu faço hoje uma lixeira. E é um mercado de luxo, né, gente? Vamos combinar que quem compra luxo, ele tá atento aos detalhes. Ele não quer algo grosseiro com acabamento mediano. Não. Só que tem uma coisa que é assim. O que é qualidade? Né? As pessoas só sabem o que é qualidade quando elas têm contato com o que verdadeiramente tem qualidade. É isso mesmo. Né? É exatamente. O produto Casa Gruta, ele é um produto que você vai ter ele e você não vai trocar ele por outra coisa porque ele ficou feio. Ele também vai envelhecer com dignidade, porque o que a gente produz de bancada, de escada, que é o início a gruta é exatamente produzir para a obra, só que esses resíduos, a gente sofria de jogar ele fora, e aí a Chiara, com maestria, faz a direção criativa do Casa Gruta, e ela falou assim, olha, ela olha para a pedra conta no que ela quer se transformar, e ela vai lá e transforma, mas sem abrir mão da qualidade que é a nossa alma. Sim. O que é a qualidade no nosso produto? É uma massa com excelência que não fica mostrando ali uma emenda inadequada. É uma montagem que ela tem o mesmo esmero do que a gente faz nas nossas bancadas, os nossos revestimentos. Então, o primor do Casa Gruta tem um olhar como a gente tem para a gruta. Não é porque é um resíduo que ele não vai ser feito com amor, que ele não vai ter a beleza que a gente acredita, com forma e com função. Legal. E é legal ouvir você pessoalmente falando sobre isso, porque dá para ver o brilho no seu olho. Ah, eu amo! E assim, eu vejo que muita gente empreende, e é claro, cara, cada um tem uma realidade, eu já fui assim, comecei a empreender por extrema necessidade, não era porque, eu tenho um sonho de empreender, de montar uma empresa, não, cara, era por grana, eu precisava fazer grana porque eu precisava colocar comida dentro de casa. Mas quando você se descobre como empresário, né, e você tem um negócio que é o negócio da sua vida, é esse tipo de gente que a gente encontra. Gente que brilha o olho quando fala do seu negócio. E você é uma dessas pessoas. Parabéns pela sua história.
Obrigado por compartilhar aqui conosco na MoaiCast um pouco da sua trajetória, da sua vida, da sua experiência como mulher, como empreendedora, como mãe, como esposa, e tá à frente da Gruta Mármores aí. Eu sei que é um desafio, mas você está desenvolvendo isso com maestria. Então, muito Eu que obrigado. agradeço. Obrigado Eu, mesmo. junto com os meus irmãos, sempre queremos entregar o nosso melhor. Sim, e estão entregando, né? E agradecer também pessoalmente, né? Todos os episódios eu tenho agradecido aqui a Gruta Mármores, que acreditou no nosso projeto desde o início da MoaiCast. Então você foi uma pessoa que, uma das primeiras, falou: não, eu quero estar junto, eu acredito no projeto. E é um projeto assim que cada pessoa que senta nessa cadeira, eu falei isso em um dos episódios e reforço, eu tenho aprendido muito. Aprendido muito como ser humano, como pai, como empresário, e assim, é espetacular você ter acesso a esse tipo de conhecimento de pessoas tão maravilhosas quanto você e quanto os outros amigos que têm sentado nessa cadeira aí. Uma Obrigado honra, novamente. meu amigo, estar com você. Que isso, Deus satisfação é abençoe. toda minha. Então eu quero agradecer aqui a Gruta Mármores por ter acreditado no nosso projeto desde o início, agradecer também a BC Energia, o Alessandro Cunha, a Paulinha da BRG Geradores, também nossa parceira aqui no projeto. E fica aqui o meu convite para você que ainda não conhece a Moai, você que é empresário, empreendedor, que quer estar num ambiente disruptivo, com pessoas que vão estar à frente do seu mercado ou pessoas que estão no mesmo nível de maturidade que você ou à frente da sua maturidade, do seu faturamento, daquilo que você almeja como empresário. Vem para a Moai, vem para o High End Club. Aqui é um ambiente que com certeza você vai se disruptar como empresário, como ser humano, e a sua régua vai ser puxada para cima, porque esse é o nosso objetivo aqui. Deixa aqui o seu recado, suas redes sociais, para a galera seguir, acompanhar a Gruta, ir lá fazer uma visita para você e ver o primor e a qualidade que você entrega para todo mundo que chega lá na Gruta. Paulo, nossas redes é Gruta Mármores, nosso site é grutanet.com.br e a melhor broa da cidade é a nossa. Então vem tomar um cafezinho com a gente, comer uma broa, que a gente adora fazer coisa bonita. Muito obrigado pela oportunidade. Sou eu quem agradece. Obrigado de coração. Então é isso, pessoal. Finalizamos aqui mais um episódio. Nos acompanhe nas redes sociais, Moai Brasil, Paulo R. Dornelles. Tamo junto e vambora.